Já disseram a você, eu não sou seu guru? Até um tempo atrás era muito comum as pessoas, principalmente aquelas ligadas ao conhecimento ou da área do yoga, principalmente, uma certa ambição de se tornarem gurus, de se tornarem mestres. E isto foi muito comum, ainda é muito comum em algumas regiões, em algumas áreas, em alguns ambientes. Por exemplo, dentro dos métodos das escolas de yoga mais, diríamos, indianos, né? Você tem ali uma certa configuração muito acentuada de eu sou o seu guru, eu sou o seu mestre. Enquanto que aqui no Ocidente se tornou um pouco, às vezes um pouco brega, um pouco cafona, um pouco estranho, às vezes até um pouco prepotente da parte de algumas pessoas, dizerem eu não sou seu guru. Vocês certamente conhecem o Tony Robbins, não? Pois é, Tony Robbins, ele tem um documentário muito interessante, até recomendo que você veja, está no Netflix, que fala sobre esta temática, eu não sou seu guru. E isto acabou virando uma onda, acabou se tornando um certo slogan, onde as pessoas que estão, às vezes, relacionadas com yoga, estão ocupadas com yoga, de alguma forma estão sendo referência para outras pessoas, elas já não querem assumir a postura de eu sou o seu guru. E aí, claramente, fica evidente que eu não sou o seu guru. Agora, esquece tudo isto. Vamos pensar uma coisa, porque é muito importante. Tudo que existe de tendência e que a tendência você pode ter certeza. Todas essas tendências assim que surgem está errada. Certamente todas as tendências que acontecem, quando você vê uma grande massa de pessoas seguindo aquela orientação ou fazendo aquilo, é porque a maioria está errada. É até uma das tendências interessantes, e aqui, claro, não é a tendência no sentido de gado ou da massa que segue uma única direção, mas a tendência no sentido de uma prévia do que a gente pode entender como sendo uma premissa. Imagine que você quer, de repente, tomar uma direção e essa direção não está sendo alinhada com o interesse ou com a demanda ou com a proposta, enfim, está indo contra a moda, está indo contra a tendência. Esse termo é bem conhecido em alguns meios como contrarian. Contrarian é aquele que está indo contra, e claramente aquele que está indo contra geralmente é aquele que está fazendo a coisa mais certa. Baseado nisto, então, o que eu quero te falar é o seguinte: nós temos algumas falhas, possivelmente epistemológicas, possivelmente semânticas e possivelmente éticas, quando a pessoa diz eu não sou o seu guru, eu não sou o seu mestre. A primeira delas diz respeito a realmente a pessoa não ter capacidade de ser um guru, de ser um mestre. Ele pode até estar se colocando então de uma forma humilde, de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, de que eu não sou o seu mestre porque eu não tenho capacidade. Por outro lado, se nós estamos nos colocando para sermos de alguma forma aqueles que canalizarão a atividade, canalizarão o conhecimento das pessoas para que elas se desenvolvam, se tornem pessoas melhores, naturalmente, mesmo que eu não seja um mestre, eu não seja um guru, é essencial que eu esteja pelo menos tendo um comportamento digno e alinhado com o que é o comportamento de um guru. Duas coisas então, uma é eu não tenho capacidade, a outra é eu não tenho capacidade, mas eu estou me esforçando para isso. Naturalmente a ideia de guru não é algo novo, não é algo assim da moda, não é dessas tendências da moda. O guru, o conceito de guru é um conceito vindo da tradição védica, da tradição do yoga mais antigo. E tem como finalidade de dar instruções, de ajudar, não de mandar, não de limitar ou de controlar a pessoa, mas sim de dar o conhecimento para que ela possa se melhorar.
E esse conhecimento ele tem que ser um conhecimento embasado em tradições, não é um conhecimento que, por exemplo, eu defina, que é um conhecimento interessante, um conhecimento que eu gosto, então por esse motivo ele é um conhecimento que deve ser implantado, deve ser seguido. Não, não é isso. O conhecimento que um guru deve passar é um conhecimento que está estabelecido nas escrituras e que deve ter sido ensinado pelos mestres, pelos gurus aos quais este guru seguiu orientações e se desenvolveu, se aperfeiçoou. Então isto na verdade está dentro da ideia de critérios do guru para amparar uma linha de sucessão discipular. Esta linha de sucessão discipular, ela estabelece então que todo mestre deve ter tido um mestre, todo guru deve ter tido um guru. E quando ele assume essa postura então de um discípulo, a finalidade dele é de se tornar alguém que poderá levar esse conhecimento também para outras pessoas. Naturalmente ele tem, não diria diretamente a capacidade, mas ele tem já uma prévia, um impulso para que isto seja efetivado. Até porque a finalidade de você ser um discípulo é de você vir a desenvolver as qualidades do guru, qualidades, não a proporção exata, em muito menos se tornar o mestre, se tornar o guru. Isso é uma grande falsidade imposta muitas vezes para as pessoas em geral, de que você tem que se tornar melhor do que o seu guru. Não, isso é uma questão muito até mesmo existencial. Então o ponto principal existem preceitos, existem parâmetros para definir o que é um guru, quem é um guru e quais são essas qualidades. Apenas algumas qualidades, não vou citar todas, posso até preparar uma outra aula, um outro vídeo sobre isso, mas a principal delas, este guru, ele segue os ensinamentos, as escrituras, ele é um fiel seguidor, um fiel conhecedor das escrituras, e tudo que ele transmite é alinhado com as escrituras. Ele não coloca uma vírgula além do que já está ali nas escrituras, quer dizer, não há interpretações pessoais no caso, ele vai sim seguir aquilo que está estabelecido dentro já da linhagem de mestres e discípulos que foram estabelecidas. Um segundo aspecto muito importante que existe é que a finalidade, né, de um mestre espiritual, de um mestre do yoga, o que for, é de ajudar. Ele é como uma lanterna, ele é como uma luz, um holofote ou uma tocha de fogo que pode iluminar a nossa consciência. E nisto, o próprio Bhagavad Gita apresenta, existe então uma maneira de nos aproximarmos desse mestre, uma maneira de servirmos esse mestre e uma maneira então de adquirir o conhecimento necessário através desse mestre. Não é apenas pelo desejo próprio, não é apenas pela intenção própria, senão que existe um exercício, existe uma atividade, existe uma postura que deve ser assumida para que então esta situação, esta condição seja efetiva na nossa vida. Além disso, ainda nós podemos até considerar um outro fator que eu vejo como muito importante, que quando se fala de guru, já se considera guru como sendo aquela pessoa santa, aquela pessoa que está num patamar intocável. Não, nem sempre. E nós temos que entender que existem duas categorias de guru. Existe um guru que é aquele guru que te instrui, é chamado de Shiksha Guru. Shiksha é instrução. Então o guru instrutor, por exemplo, um professor de yoga, um profissional do yoga, ele deve ser um Shiksha Guru. Ele deve ser uma pessoa que irá instruir os seus alunos, instruir as pessoas para que elas melhorem. E não por uma questão de ego, mas por uma questão de melhorar a sua capacidade de viver, a sua condição de vida, melhorar as suas expectativas de vida, para que possa ter uma vida mais sã, uma mente mais sã, uma condição, diríamos, apropriada até mesmo para a nossa condição humana. Então, ser um instrutor de yoga requer ter algumas características, algumas qualidades que pertencem ao Shiksha Guru, ao Guru instrutor. Então, um bom professor de yoga, ele tem um empoderamento para instruir adequadamente seus instrutores, seus alunos, seus discípulos, o que for. Isso é um ponto. O outro tipo de guru, a outra categoria de guru,
é o guru iniciador, que isso é outra coisa. Esse tal de guru iniciador, que é o Diksha Guru, ele dá o Diksha. Diksha é a iniciação. Então o guru iniciador, ele geralmente é um guru que está dentro já de uma instituição, ele pertence a uma certa ordem e ele tem esta incumbência. Ele não é simplesmente alguém que decide, eu agora darei nomes espirituais, darei iniciação espiritual para os meus alunos e está tudo certo. Isso aí é também uma grande falsidade, isso é mentira, isso não funciona, não é assim. Para este guru poder iniciar outros discípulos, né, ter um processo de iniciação, um processo iniciático, é necessário que ele tenha sido, então, incumbido disto pelo mestre dele. E esse mestre não é um shiksha, não é um instrutor. Esse mestre deve ser, sim, um mestre também iniciador, um Diksha Guru. Certo? Então, só para resumir, é possível que nós nos tornemos Shiksha Gurus, gurus instrutores, mestres instrutores. E digo, todo instrutor de yoga deve ter, pelo menos, um mínimo dessa capacidade de instruir os seus alunos. Mais uma vez eu digo, não de mandar, não de controlar, mas de dar conhecimento, de saber transmitir um conhecimento para que eles apliquem aquele conhecimento em suas vidas e se transformem dentro daquilo que eles mesmos têm como expectativa, e não a nossa expectativa como professores, instrutores ou, no caso, mestres, não é? E se nós tivermos, então, essa postura de instruir, naturalmente esse discípulo, esse aluno, poderá desenvolver o interesse de querer se aprofundar no conhecimento e você vai continuar tendo ainda essa postura de instrutor, guru instrutor, mestre instrutor. Inclusive aí a questão etimológica, né, de instrução, instrutor, entende? O instrutor de yoga é alguém que instrui não apenas a fazer asanas, mas instrui também no desenvolvimento espiritual, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento qualitativo da consciência dos seus alunos. Então não é gratuita a ideia de um instrutor instruir aquilo que é necessário que o aluno tenha como instrução. Conhecimento real, válido, fidedigno, autêntico. Aí caso esse aluno venha a desenvolver um interesse por se tornar, de repente, um discípulo, é natural que você vai encaminhar esse discípulo, essa pessoa interessada, para o guru adequado, para o Diksha Guru. Não é você que vai iniciar esse discípulo, não é você que vai dar iniciação para esse aluno, senão que você então o encaminhará para um Diksha Guru. Geralmente o que acontece é, se você tem um Diksha já, se você já tem um guru que deu a iniciação a você e você está atuando agora como um guru instrutor, naturalmente você encaminhará o seu aluno que está interessado no aprofundamento agora, até mesmo no nível de se tornar alguém iniciado por um mestre iniciador, você encaminhará esse discípulo ou para o seu mestre Diksha, o seu mestre iniciador, ou para algum outro mestre que tenha alguma característica semelhante ou de compatibilidade filosófica, prática, vivencial com o aluno, certo? Então, naturalmente, isso ocorre como? Você vai apresentar um leque de outros instrutores, ou de outros gurus, melhor dizendo, gurus iniciadores, para que ele também possa conhecer a forma como esses gurus atuam, o conhecimento que esses gurus transmitem e quais são os meios de relacionamento que esse guru tem com o aluno, ok? Então isso é o que eu queria apresentar para você, dar essa ideia de que se você atua como instrutor de yoga, ou se você está fazendo yoga com alguém que é um instrutor, se ele de repente dizer, eu não sou seu guru, você já pode agora dizer que, mas qual que você não é? Você tem que me instruir. Você não pode me iniciar, mas você pode me instruir e eu quero que você me instrua. Coloque ele assim nessa situação e certamente ele poderá te transmitir algum conhecimento de muito valor. Se não transmitir, aí é uma questão realmente de colocar na balança e ver o que é melhor para você. Ok? Até o próximo vídeo. Namaskar.